pessoal, mais uma vez aqui trazendo um vídeo para vocês. Hoje vou falar aqui um pouco sobre uma área que particularmente eu conheço já há bastante tempo, né? Posso dizer que na minha vida profissional como engenheiro foi a atividade, né? Continua sendo a atividade que eu particularmente mais trabalhei, que é a área de inspeção. Então, para a área de inspeção no segmento de petróleo e gás, a gente tem diversas modalidades que a gente pode encontrar essa atividade. Então, nesse momento, né, vou evitar, né, de falar assim tão abrangente, né, sobre a área de inspeção como um todo, e vou falar assim tópicos, né, de como a gente tem as inspeções na área de petróleo e gás. Uma inspeção que é de extrema importância, aliás, todas elas sem exceção, é uma inspeção que ela atua diretamente lá no chão de fábrica, ou seja, a inspeção de fabricação, que é a inspeção que vai verificar como é que está sendo feito, né, como está sendo construído. Geralmente são equipamentos, né, de médio e grande porte, maioria das vezes, né, que requer o acompanhamento de inspeção são os equipamentos estáticos, mas também tem acompanhamento de inspeção para a área de dinâmicos, né, que são os equipamentos que nós chamamos de rotativos, mas o foco maior que eu vou estar comentando aqui é mais voltado para a área de equipamentos estáticos, que é justamente a área do meu domínio, a área que eu tenho, né, maior experiência e que é onde eu posso trazer assim, um conteúdo maior. Então, nessa fabricação, dependendo do tipo e do grau do equipamento, vai ser verificado desde a chegada lá da matéria-prima, verificação na qualidade daquele material, né? Seja um material de chapa, seja um material de tubo, a qualidade, o acompanhamento de como está sendo feito, a qualificação da empresa, a qualificação dos profissionais. Então o inspetor de fabricação ele vai olhar e vai verificar através, né, de procedimentos, de normas, o atendimento daquilo que está sendo adquirido. Agora, outra área também que atua e a gente encontra na área industrial, né, principalmente a área que é onde eu consigo trazer assim, uma experiência maior, que é a área de inspeção da qualidade, ou seja, a empresa ela vai executar um determinado serviço, seja na etapa de construção e montagem, seja na etapa de manutenção. Essa empresa que executa o serviço, ela tem que garantir aquela qualidade. E ela vai garantir o quê? Através de profissionais que são qualificados dentro das normas do segmento daquela área, daquele equipamento. E após a execução, ou até mesmo antes da execução, acompanhamento ao longo da fabricação de um determinado equipamento ou componente de um equipamento, a gente vai encontrar ali diversos profissionais da área de inspeção. A gente pode encontrar ali a figura de um inspetor de solda, por exemplo, o nome já diz tudo, vai cuidar especificamente da solda. Mais à frente vou fazer, né, os vídeos, né, com relação à questão das qualificações de inspetor de solda. A gente também pode encontrar o pessoal lá da inspeção de pintura, também tem uma certificação específica para isso, e os inspetores de ensaios não destrutivos, os famosos ENDs. Por exemplo, lá um inspetor de ensaio de líquido penetrante, um inspetor de ensaio de partícula magnética, um ensaio de ultrassom, né, seja por medição de espessura ou uma varredura, enfim, são todos esses profissionais devidamente qualificados, né, dentro de normas já consolidadas e cada um dentro da área de habilitação. Então esses profissionais todos são responsáveis através
de um controle da qualidade para garantir que aquele serviço que está sendo executado, ele cumpriu todos os requisitos de exigência, tanto do cliente. Geralmente o cliente ele vai fazer ali o contrato e solicitar através do atendimento das normas, sejam normas nacionais e principalmente as normas internacionais, principalmente no ramo de petróleo e gás, onde a gente utiliza muito normas estrangeiras, e esses inspetores vão atestar a qualidade baseado em critérios de aceitação. Ele vai verificar a conformidade e vai dar o laudo final se o equipamento, se aquele componente, né, se aquele serviço está em condições ou não. E a área, né, que eu posso trazer assim uma experiência que eu posso estar fazendo é a área de inspeção de equipamentos, ou seja, quando o equipamento está chegando dentro de uma unidade e principalmente quando ele está operando e depois o que a gente chama a parada do equipamento, né? Ou seja, ele existe ali um tempo que nós chamamos de um tempo de campanha, ou o equipamento sozinho, dependendo da funcionalidade dele, se ele consegue parar separado com os outros. Às vezes não dá, não é possível, né? Porque dentro de uma unidade de processo, às vezes você parar um equipamento, ele requer parar uma unidade inteira, e a gente não pode ficar parando uma unidade inteira para atender apenas um único equipamento, né? Ou seja, cada caso é um caso. Óbvio que se tiver uma condição de risco iminente e que possa vir a comprometer a vida, né? Comprometer a integridade, né? Com certeza aquela unidade vai ter que parar, mas o trabalho da inspeção, que justamente acompanhar a vida, é acompanhar também através de critérios de aceitação, o que a gente chama de plano de inspeção. Esse plano, ele na verdade, se tratando de equipamento estático, ele está previsto dentro da norma regulamentadora número 13, ela é compulsória, tem o poder de lei, então ali são prazos que são máximos, ele define ali o prazo do exame externo, ou seja, da inspeção externa, que é quando o equipamento está operando, geralmente um prazo menor, e o prazo do exame interno, né, exame geral, que é justamente o período que o equipamento tem que parar, né, e como eu falei, às vezes, geralmente vai ter que parar a unidade inteira e faz a inspeção interna dele, e geralmente, né, nesse evento também faz o complemento da externa e fazer as recomendações, os reparos necessários para que ele possa, né, fazer mais uma campanha, ou seja, ele trabalhar, né, ao longo da categoria, né, que ele é qualificado, né, a categoria dentro da própria norma regulamentadora. Mais à frente também, né, não é fazer merchandising, mas sim para separar bem os módulos, né, de vídeo, né, falarei sobre um pouco o prazo dos equipamentos NR13. Então, qualquer tipo de inspeção, seja a inspeção lá da fabricação, seja a inspeção para garantir a qualidade do serviço executado, seja na construção, montagem ou na manutenção, e a inspeção de equipamentos, todas, sem exceção. Qual é a finalidade dela? É garantir a segurança. Garantir a segurança através do atendimento das normas técnicas. O profissional de inspeção, ele tem que ter um preparo teórico, tem que ter experiência, tem que ter as suas qualificações e, acima de tudo, tem que agir com ética, porque um profissional que vê um problema, ele tem uma indicação e sabe que aquela indicação é um defeito que pode provocar uma falha, e essa falha, né, trazer um acidente, né? Então isso aí é fundamental que a ética esteja dia a dia, né? Até mais importante do que o próprio conhecimento técnico, que de nada adianta o profissional da área de inspeção conhecer tudo e não aplicar ela corretamente. E
digamos assim, o nosso dever, né, sempre será salvaguardar a vida, garantir a integridade, ser, digamos assim, o guardião, né, o médico, né, literalmente, do equipamento. Eu gosto de fazer essa analogia, principalmente quando estou ministrando aula, que a gente realiza ensaios no equipamento igual o médico realiza, né, uma avaliação, um exame na gente. Né? Fazer assim, um exemplo básico, por exemplo, o ultrassom, né, de uma gestante. Ele vai verificar lá na barriga, né, da grávida como é que está o feto. E a gente também, na área de inspeção, vai usar ultrassom, não o mesmo equipamento, mas sim a mesma teoria, para a gente verificar se não tem nenhum defeito interno num componente do equipamento, seja uma solda, seja numa chapa, seja o que for. Então, digamos assim, essa analogia que eu gosto de fazer é como se a gente da área de inspeção, né, fôssemos os médicos e tivesse controle do equipamento. E no final a gente tem que dar um laudo e dizer o equipamento pode operar com segurança durante aquele intervalo de tempo. Depois a gente vai continuar a avaliação dele para que ele possa, né, ter segurança assegurada. Então, qualquer tipo de inspeção, ela é de fundamental importância, ela atua também na questão da produtividade, porque uma vez que a gente consiga garantir a integridade daquele serviço, daquela atividade, daquele equipamento que a gente está inspecionando, a gente traz produtividade para a empresa, para qual aquele componente, aquele serviço, aquele equipamento, seja o que for, está sendo inspecionado. Então é de fundamental importância, acima de tudo, né, por exemplo, os profissionais que passam por aquelas provas de qualificação, ele assina lá um termo de código de ética. Então é fundamental, não é assinar um papel lá e virar as costas, já sou qualificado, vou fazer o que quer. Não. Inclusive passa por processo também de auditoria e ele pode perder o registro e, né, responder depois o processo civil, né, se ficar comprovado a má-fé desse profissional. Então espero que esse vídeo básico e breve, né, não vou entrar tão a fundo, que chegue nos profissionais que de fato não estejam trabalhando, né, com esse foco, né. Peço que repensem, que zelem pela segurança, né, porque você está colocando em risco a vida, né, dos colegas. E se você trabalha na empresa, né, que você está inspecionando e sabe que aquilo ali vai colocar em risco, você está colocando em risco a sua vida também. Então eu peço sempre assim a questão da reflexão. É fundamental a importância o aprendizado, o aperfeiçoamento técnico. Eu mesmo não sou o dono da verdade, né? Estou eternamente aprendendo, me aperfeiçoando, e é fundamental sempre buscar algo na literatura, sempre importante a gente verificar e aprender com os erros também, porque o erro é um aprendizado enorme e ele está ali para a gente aprender, né, para não fazer de novo. Então é fundamental, quando algo deu errado, a gente evitar ele ao máximo, né? Ou seja, chegar lá na causa base. É igual a questão, por exemplo, né, fazendo mais uma analogia ao médico, uma pessoa está com febre, né? Então a febre é um sintoma. E se tomar lá um remédio, né, para baixar a febre, beleza, né? Baixou a temperatura, né, já não está com 38,2, por exemplo, chegou lá aos 36,5, mas não se sabe o que aconteceu. Essa febre pode ser oriunda, por exemplo, de uma friagem intensa. Então, o que é a causa base que levou àquela febre, né? Foi ter saído num sereno, uma friagem, né, uma temperatura, por exemplo, de 5 graus, ou até mesmo temperatura próxima, né, do 0 grau, e a pessoa, né, ficou acomedida, né, de sintomas que levaram à febre. Então a área de inspeção é isso, a gente, né, tem que aprender, tem que chegar na causa base e, principal de tudo, né, laudar com segurança. E é o nosso papel, né, o nosso dever junto à sociedade, nosso dever junto com o órgão que regulamenta a nossa atividade, e assim, né, mais uma vez,
reforço a importância desse canal para a gente poder fazer aqui a corrente do bem. A gente trabalhando de maneira correta, de maneira ética, não tem a menor dúvida que tudo, né, no final vai dar certo, né? A empresa ela vai ganhar frutos, os trabalhadores também ficarão mais seguros e assim todo mundo, né, fica satisfeito. Tá? Então sigam aí o canal, agradeço, né, de coração a oportunidade de vocês me darem, de estar podendo passar essas informações e em breve, né, mais vídeos.